chegar a níveis alarmantes, mais preocupantes, se todos nós, poder público e população, não estivermos unidos, tá? Para enfrentar a doença, enfrentar mais esse momento da doença. Eu sou o Alberto Perdigão, fico com você durante essa meia hora e quero muito a sua participação. Então, vá lá no chat do programa, pelo YouTube, manda a sua manifestação, sua pergunta. Tá? Você deve ter dúvidas também, todo mundo tem dúvidas em relação à Covid ou a essa nova onda, esse novo surto de Covid. Mas também sua opinião, o poder público, a prefeitura, está fazendo o papel dela? Postos foram abertos, postos estão funcionando em horário especial, inclusive aos sábados, para ajudar as pessoas a se vacinarem, para facilitar as pessoas se vacinarem. E é muito importante que você atenda ao chamado. Me audiodescrevendo, eu sou mestiço, eu tenho cabelo curto, cabelo preto, eu uso uma barba rala, já tenho alguns pelos brancos, e hoje eu estou vestindo uma camisa vermelha, um vermelhão de pano, mangas curtas, e estou usando um boné de couro azul turquesa. Estou falando hoje, não estou no estúdio da Atitude Popular, estou no meu ambiente de trabalho. Muito bem, Arruda Bastos, primeiro, muito obrigado por ter vindo, muito bom dia, é sempre bom tê-lo aqui, você nos ajuda muito a entender essa doença maldita, a Covid-19, que, como eu falei no início do programa, ainda está e ainda vai continuar entre nós, tá? Ameaçando a vida, ameaçando a saúde de muita gente. Bom, eu queria começar com alguns números, né? Como é que a gente pode medir o avanço da doença? A gente está muito assustado, porque todo mundo conhece alguém que teve Covid, ou que teve Covid de novo, agora, nesse surto da doença. É realmente grave o que nós estamos vivendo atualmente? Bom dia, Alberto Pergam, bom dia, Esdras, Jonathan, prazer participar novamente do seu programa. E eu queria fazer um pequeno relato. Olha, a situação é tão preocupante que o Ministério da Saúde, que ia iniciar esse reforço da bivalente só em fevereiro do ano que vem, antecipou para agora, dezembro, esse reforço. Porque nós observamos, em outubro, aquelas gripes comuns, influenza e tudo mais, isso começou a virar e começou a se detectar um número maior da Covid. Isso em todos os laboratórios, em essa rede de farmácia que realiza também os testes rápidos, se observou um crescimento disso, além daquela sensação, Perdigão, como você falou, das famílias, né? É o pai, um amigo, uma pessoa de trabalho, que começou a testar positivo. Daí o governo, o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde dos Estados, o CONAS, o CONASEMS, instituíram, então, antecipar a vacina. Você falou em Fortaleza, mas eu quero fazer um alerta para as cidades também do interior. Quer dizer, Fortaleza, como está mais próximo aqui, tem uma articulação boa com a Secretaria da Saúde, com o Ministério da Saúde, realizou, inclusive, no sábado passado, o dia D de vacinação, para reforçar as outras vacinas, porque nós temos uma preocupação também em ampliar a cobertura para as outras vacinas, mas temos essa preocupação realmente com relação à Covid. É claro que agora, como você citou, a, o vírus da Covid, ele tem mutado bastante. E agora, praticamente, aquele vírus inicial, que a Coronavac foi muito útil, que aquelas vacinas iniciais monovalentes foram muito úteis, essas vacinas já têm um ano e tanto de uso, elas não têm mais eficácia nem eficiência no organismo das pessoas que tomaram. Daí o alerta da necessidade de tomar a vacina bivalente. Então, qual é a orientação? Quem não tomou a bivalente, tem acima de 5 anos, vá tomar, quer dizer, os pais levem aquelas crianças, muito baixa a cobertura das crianças, para as crianças tomarem a vacina bivalente primeira dose, mesmo os adultos que não tomaram a primeira dose tomar, mas o reforço agora principalmente para as pessoas idosas, acima de 60 anos, e para as pessoas imunocomprometidas. E aí são aquelas pessoas transplantadas, aquelas pessoas que convivem com o vírus HIV, os portadores de doenças crônicas que estão fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal, as pessoas que estão em tratamento oncológico, ou radioterapia, ou quimioterapia. Essas pessoas devem procurar, em qualquer idade, tomar o reforço
da vacina bivalente. Você falou muito, a pessoa, mas eu já tomei 5 vacinas, 4. Vamos contar da primeira bivalente. O que passou até a primeira bivalente, então, no máximo, as pessoas tomaram agora 2. A primeira da bivalente e o reforço da bivalente. O resto fica aí como uma atitude correta, porque preveniu muitas doenças graves, e a vacina é para prevenir doenças graves. Nós estamos tendo muitas doenças, elas não estão sendo muito graves, porque essa variante ele é um pouco mais leve, embora contamine bastante, mas ela é menos patogênica do que o vírus original, mas nem por isso deixa de, nas pessoas idosas, crianças e pessoas imunossuprimidas, de ter doença grave, a pessoa ir para o hospital com a pneumonia, com aquele quadro característico da doença, né? E até via óbito. Então, o alerta é, o governo está dando alerta. Atenção, quem não tomou a vacina primeira dose bivalente, tomar. E quem já tomou com 6 meses, se você já tomou a vacina, e olhe lá no cartãozinho, está com 6 meses, pode ir em qualquer posto de saúde, tanto na capital como no interior, tomar o reforço da vacina. E ficar atento para outros reforços futuramente. O que é certo é que essa vacina deve entrar no calendário vacinal normal, como é o caso da vacina para gripe. E essa vacina para gripe ela é atualizada todos os anos. A mesma coisa vai ser feita com essa vacina para a Covid. Então, fica esse alerta. Realmente, o número de casos subiu bastante. Prova isso a procura. E também a falta de trabalho. Outra coisa interessante: os patrões, Perdigão, estão desacostumados achando que a Covid é um resfriadozinho, uma gripezinha. Não. A Secretaria da Saúde também do Estado baixou uma nota dizendo o seguinte: o mesmo cuidado, está com sintomas gripais, está com sintomas respiratórios, deve procurar fazer um atendimento e fazer o teste. Se o teste testar positivo, afastamento inicial por 5 dias. Se repetir o teste, esse teste for positivo, o afastamento deve se prolongar por 7 a 10 dias. E o que nós estamos observando, e eu tenho recebido denúncias disso, é que os patrões estão dizendo, não, e mesmo com teste positivo pode vir, fique só usando máscara. Daí, no mês de dezembro, a preocupação, porque no mês de dezembro todo mundo visita todo mundo, né? Tem uma mobilidade muito grande, e aí a doença vai circulando mais rapidamente. Nós observamos nas outras ondas, né, nos outros anos, sempre o crescimento da Covid no final de ano. Tá certo? Então, podemos entrar em 2024 com um número de casos bastante elevado. Daí a antecipação da vacina, do reforço, da bivalente para esse mês de dezembro. Muito bem, muito boa essa sua primeira fala, viu, Arruda? Até para combater a desinformação, que eu estou chamando aqui a atenção desde o início do programa. E esse pouco caso que se faz em relação ao mês de dezembro, isso é muito perigoso, porque nós temos as festas de Natal, nós temos os encontros, as confraternizações das empresas, depois nós temos o Réveillon. O Réveillon, gente, é um barril de pólvora para expandir a presença, a circulação do vírus nas cidades. E nós temos aí um Réveillon patrocinado pela mesma prefeitura, tá? Que está patrocinando a vacinação. E evidentemente que o Réveillon vai ganhar essa parada. Ou seja, a Covid vai se beneficiar, vai ser aí a vencedora nesse embate. Agora, uma questão que eu queria abordar é que parece que não vai faltar vacina, mesmo que seja inicialmente, pelo menos aí nos primeiros meses, 2, 3 meses, até fevereiro, só para os grupos prioritários. Mas a denúncia de que falta teste. As pessoas chegam no atendimento público e não tem teste, vão para o atendimento particular e o teste é um tal de não sei o quê, que só sai com 5 dias, só sai 5 dias depois. E aí a pessoa que está com o vírus, às vezes com poucos ou com sintomas mascarados, fica aí durante todo esse tempo transmitindo. Qual é o comentário que você traz? Como é que a gente pode entender esse descompasso? Não, eu digo o seguinte, não pode deixar de faltar testes, né? É fundamental, como da outra vez, nas outras ondas, o teste é o principal, porque aí você corta realmente a transmissão. Vacina não vai faltar. Essa
orientação de grupos prioritários, é que realmente esses grupos eles são mais susceptíveis a doenças mais graves. Então, deve-se vacinar os idosos e os imunocomprometidos. Isso aí é verdade. Imunocomprometido de qualquer idade. Também essa orientação, não interessa se a pessoa tem 20 anos, mas está fazendo um tratamento, se tem imunodeficiência, deve fazer. Também outra coisa, o profissional de saúde. Os profissionais de saúde têm uma justificativa, porque se eles adoecerem, vão deixar de atender a população. Então, o profissional de saúde deve também tomar vacina. A outra coisa que você citou é a volta do uso das máscaras. As máscaras aí, as pessoas estão dentro da gaveta e até mesmo com sintoma respiratório não estão utilizando. Na minha opinião, o governo já deveria ter baixado aí uma norma voltando à exigência de uso de máscaras, principalmente em locais que têm aglomeração de pessoas e principalmente na área da saúde. Eu tenho frequentado hospitais, frequentado unidades de saúde, policlínicas e outras mais, e não estou vendo, ou raramente vejo, às vezes aquele funcionário ali da recepção, mas os pacientes, aqueles que procuram e os acompanhantes, não estão utilizando máscara. Então, eu acho que essa preocupação devia ser. E o alerta com relação àquelas medidas simples, né? Utilizar o álcoolzinho em gel, lavar as mãos, porque a doença continua a transmissão da mesma forma anterior, que nós já batemos muito. Transmite pela tosse, pelo espirro, pelo contato com unidades, locais contaminados e tudo mais. Então, volta da máscara. Agora, alerta, essa denúncia é grave com relação à falta de testes, porque na rede de farmácia existe o teste rápido, até mesmo porque eles adquiriram bastante, importável, etc. O governo também facilitou a realização desse teste nas farmácias, o preço até baixou um pouquinho, claro que aí quando tem oferta e procura, a tendência é o custo aumentar, mas o setor público deve oferecer esse teste, e o teste que dê o resultado logo de imediato, porque aquela pessoa deve ser afastada das suas atividades. A outra coisa, nós estamos agora entrando em férias, mas tem muitas crianças que estão fazendo colônia de férias, atividades extracurriculares, etc. Criança com sintoma respiratório não deve também ir para a aula, não deve ir para esses locais. Então, deve ter um cuidado, voltar a ter esse cuidado também com as pessoas sintomáticas, até que se prove o contrário. Esses sintomas respiratórios devido à alta incidência da Covid, principalmente essa variante Ômicron e as suas subvariantes, tem não sei quantas mais, até umas que apareceram agora no Ceará, não tinham nem sido diagnosticadas no Brasil, e aí eu tenho que louvar a saúde do Estado, a parte epidemiológica do Estado, o Laboratório Central de Saúde Pública, que consegue detectar, tá certo? O tipo de variante que está circulando e até a subvariante que está circulando. Isso foi feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública. E o Estado sempre nessa área da área do serviço público, da epidemiologia, dessa parte de vigilância, é muito importante a atitude do Estado, e eu quero parabenizar, como também da Prefeitura. Nós estamos tendo uma conjunção de excelentes secretários. A secretária Tânia Mara, que é secretária de Saúde, muito comprometida, com a equipe muito comprometida também, como é o caso do Antônio Lima, né, que é o Tanta, que é o secretário de Vigilância do Estado, que foi também da Prefeitura, como também o Galeno Tamador, que é uma pessoa antiga, uma pessoa experiente na Secretaria da Saúde do município, e que, independente de questões políticas, o que vale é a saúde. E muitos secretários do interior, o papel do CONASEMES, do COSEMES aqui do Estado, que é a entidade que congrega os secretários municipais. Eu quero ter mais uma atitude da prece. Eu acho que a prece, às vezes, ela falta um pouquinho de mais mobilidade. Embora tenha um grande assessor, né, um grande assessor na área de saúde da prece, que é o ex-secretário João Ananias, que é uma pessoa que tem orientado bastante lá. Mas nem por conta da prece, mas a gente observa certas prefeituras de município do Ceará que deixam a desejar com relação a essa parte da vigilância. Claro que, ainda bem que são poucas, agora nesse dia D, o Estado conseguiu mobilizar mais de 140 municípios para que eles realizassem também, como Fortaleza Capital, realizasse esse dia D de vacinação. E, aproveitando aqui a dica, é o seguinte, olha, mesmo que a pessoa esteja vacinada contra a Covid, vale a pena olhar se foi vacinado contra a gripe também. Tem que ver o cartãozinho de vacinação, ver o sarampo, a poliomielite, a tríplice, as tríplice viral, as outras doenças também, as outras vacinas das crianças. Então, que tal aproveitar agora esse final de ano e atualizar o cartãozinho de vacina?
Foi muito exitoso agora o dia D, que é pelas informações que eu tive, mas aqui em Fortaleza, acho que mais de 140 mil pessoas receberam imunização, né? Então, é importante esse negacionismo, essas fake news das vacinas, que continuam, infelizmente, mas nós estamos vendo, graças também ao trabalho da ministra Nízia Trindade, a gente tem que louvar também o Nésio, que é o secretário da Atenção Primária do Ministério da Saúde, que esteve aqui no Ceará no meu período quando eu era secretário, uma pessoa muito comprometida com essa área da atenção primária, da estratégia de saúde da família. Então, o Ministério tem dado muito suporte nessa área, mas, infelizmente, nós ainda temos grupos e até parlamentares que são bastante conhecidos que continuam com aquela lenga-lenga daquelas notícias falsas e falando em vacina ter alguma coisa a ver com autismo, vacina ter alguma coisa com implantação de chip chinês, mas é que está totalmente já velha, carcomida, mas que as pessoas insistem, principalmente como você citou, essas Verdade, pessoas verdade. politicamente sem um compromisso maior com a população. Ô, doutor Arruda Bastos, a pergunta agora vai para o médico, tá? Sou eu que estou perguntando, mas eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Como identificar a gripe ou uma gripe de uma Covid? Eu acho que essa confusão que naturalmente as pessoas leigas fazem, as pessoas que não procuram um atendimento médico fazem naturalmente, isso é um grande risco, tá? E eu dou razão, comigo acontece também, tá? Com a minha família acontece também. Adoece uma pessoa, tem ali um problema respiratório qualquer, e a gente sempre acha que é gripe, a gente nunca acha que é Covid. E trata como gripe. E às vezes a Covid entra e sai daquele organismo e a pessoa, tudo bem, ótimo, não piorou, tá? Mas ela ficou 10, 15 dias transmitindo a doença. Antes da resposta, eu queria só acrescentar aqui ao comentário que eu fiz anteriormente sobre o risco do mês de dezembro. A gente pensou naquele risco interno, agora eu vou lembrar a você que no período de férias, muitos brasileiros de estados, de cidades onde a Covid não voltou a ameaçar, vêm para cá e vai se aglomerar na Barraca da Praia do Futuro, no Réveillon do Aterro de Iracema, nos bares que normalmente tem uma aglomeração, em dezembro, janeiro, sobretudo, eles ficam muito cheios de turistas, e aí a gente vai exportar Covid. Nossa situação hoje, tudo bem, não é uma epidemia, é um surto, é uma onda, como se diz no popular, mas é o suficiente para causar problemas de muita gravidade em outras cidades. Então, gente, nós estamos diante de um problema muito mais sério do que o que parece. E com muita desinformação ajudando a Covid. Arruda, como é que a gente distingue gripe de Covid? Olha, não é muito fácil, né? Porque os sintomas são muito parecidos, mas normalmente quem já teve as duas coisas fica mais fácil, né? Porque a Covid atualmente, inclusive, tem dado pouca febre, né? Não tem dado febre alta. A gripe às vezes pode dar, mas é uma febre às vezes mais branda, mais rápido. A Covid, como sempre, ela tem uma coriza mais forte, ela pode ter uma dor muscular também mais forte e uma prostração, a pessoa fica mais debilitada com a Covid. Quer dizer, quem não teve, ou quem está acostumado com gripe, sabe que tem aqueles sintomas, tem aquele espirro, tem aquela coriza, às vezes tem uma dorzinha de garganta, uma dor de cabeça, mas o estado geral toma ali um analgésico, uma coisa, a pessoa recupera total. A Covid, mesmo você usando esses analgésicos comuns, tá certo? Que são mais utilizados, a pessoa ainda fica com uma queda do seu estado geral. É diferente, mas não é muito fácil, não é muito fácil. Por isso a necessidade de fazer realmente os testes e mesmo no início utilizar máscara, de ter um certo afastamento da família, de objetos, ficar usando mais, lavar mais as mãos, usar o álcool em gel e tal. Realmente não é fácil, mas quem já teve as duas coisas fica mais tranquilo, porque quando você tem, você vê, nota realmente que é diferente. Não é uma gripe comum. Quem está acostumado a ter gripe todo ano, às vezes mais de uma vez por ano, é uma coisa que você tem aquele sintoma, incomoda, mas não prostra a pessoa. A pessoa está ali acordando normal, fazendo suas atividades e tal. A Covid, ela realmente cai um pouco e a pessoa fica com aquela
murrinha no corpo, fica sem querer A fadiga, levantar, né? fica A uma fadiga fadiga maior. intensa. A fadiga é bem maior. Então, tem uma diferençazinha. E você conversando, quem já tem muita experiência, até conversando, o som analasado é um pouco diferente. A pessoa fica com a fala um pouquinho diferente. Interessante. Eu que já atendo e tenho atendido muito agora, que os pacientes têm voltado com Covid, quando a pessoa volta, só em conversar eu já fico assim, já digo, vamos fazer o teste. Normalmente eu acerto e dá teste positivo para a Covid, que é diferente a forma da pessoa se comportar. E algumas que já sabem até ficam mais distantes, ou já vêm utilizando máscara, ou até já deixaram de ir ao trabalho naquele dia, já vêm receber um atestado, uma declaração, porque as pessoas são mais responsáveis. Mas não é fácil, daí a necessidade, como você falou, que o Estado, a Prefeitura e o Ministério distribuam testes suficientes para que o indivíduo vá em qualquer lugar e faça o seu teste rápido e tenha ali a sua Sim. notificação e o seu afastamento. Muito bem. Arruda, deixa eu ver se o Esdras está aqui com a gente, se está a postos. Eu queria saber se nós temos participação. Esdras, bom dia. Bom dia, sim, Perdigão. Temos participação. A gente tem a nossa ouvinte todas as manhãs, a Bel Castro. Ela fala que o doutor Arruda Bastos é um orgulho para nós e pensar que já tivemos uma capitã cloroquina, misericórdia. Ela também fala que tem muitos casos também no Crato e já deveria ter a orientação do uso de máscaras em locais públicos. E também temos aqui o comentário do diretor da Rádio TV Atitude Popular, Souza Júnior. Parabéns, doutor Arruda Bastos, por seus esclarecimentos. Muito bem, muito bem. Bom, a gente então vai encerrar o programa agradecendo demais a presença do médico Arruda Bastos. Tá muito legal tê-lo aqui. Venha sempre, nos ajude a entender a Covid-19 e outras doenças também que nos ameaçam, tá bom? Quero agradecer a você que esteve com a gente pelas emissoras de rádio conveniadas e a você que esteve com a gente pela internet. Amanhã, o Café com Democracia volta com um novo